Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente. A gente vai dar sequência aí no nosso tema sobre os campos do conhecimento, né? Começamos com o campo individual, depois passamos para o campo metafísico e agora vamos fazer 2 encontros em videoaulas do campo transcendental. Então, se você ainda não curtiu o canal, se você ainda não assistiu as aulas passadas, vai lá, dê uma passadinha lá, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e para que a gente possa aí trazer mais conteúdos de uma forma mais abrangente aí, novos temas, novos conceitos, beleza? Então vamos começar aí sem mais delongas com o nosso campo transcendental. Do conceito, né, da expressão navalha de Oca. Bom, até Guilherme de Oca, vamos falar aí século XIV, XV, por aí, o campo ontológico, quando a gente fala em ontologia, em grego, onto significa ser, toon, né, ou ser. Então, o ser é um conceito que tenta dar conta de tudo que existe. Tudo que existe no planeta, tudo que existe em questão de existência e de objetos gerais. Então, Aristóteles vai definir que a ontologia ela é dividida, né, o ser ele é dividido em 2, em individual, né, em substância, e em formal ou universal. E esse conceito ontológico vai até a Idade Média ali, quando os filósofos estão estudando fazendo a teologia, né? Mais precisamente São Tomás de Aquino, tendo aí a escolástica e a patrística. O que seria a navalha de Oca? A navalha de Oca seria para retirar do campo ontológico os universais. Eu vou dar um exemplo. Para você se referir a um ser existente, você usa na linguagem a expressão esta mesa, este livro, né? Você usa o pronome demonstrativo e o substantivo, né? E o substantivo comum. Então, você diria esta mesa. Aí sim você estaria no campo individual. Agora, quando você diz a mesa ou o livro, você estaria no campo universal, porque a expressão, o substantivo ao lado do artigo definido, ele denota um ser no campo da generalidade, do universal, ou seja, o livro serve para qualquer livro que já existiu ou que possa vir a existir. Por isso que são chamados de universais. Quando eu uso a expressão o homem está no campo dos universais. E agora, para me referir ao termo existencial, individual, eu teria que dizer este homem, ou Paulo, Pedro, José, Joana, né? No sentido mais amplo aí. Então, o Guilherme de Oca não vai concordar com os universais participando da ontologia, participando do campo da existência. Vai ter essas discussões. Será que o universal é mental apenas ou ele é real? Os seres produzidos pela mente são reais ou são simplesmente mentais? Se são reais, fazem parte da ontologia, né? E são existenciais. Se são apenas mentais, fazem parte do termo da linguagem. Foi isso que o Guilherme de Oca fez. Ele fez um corte, ficou famoso aí a expressão navalha de Oca. Ele cortou, tirou do campo ontológico, né, do campo do ser, os universais. Agora, se você quiser trabalhar com os universais, não será mais no campo da existência, não será mais no campo da ontologia, não será mais do campo do ser. Ora, na Idade Média, a gente sabe que a Idade Média sempre procurou chegar a Deus ou entender essa região divina, né? Usar a expressão divina ou deística, né? De Deus. Mas o aparato ontológico, o aparato do ser que o filósofo vai usar seria a razão. A razão foi selecionada
para pensar essa região de Deus, que é uma região das possibilidades, o mundo possível, onde Deus teria um entendimento e uma vontade. Aí ele juntaria esses dois ingredientes e criaria os seres existenciais. Isso seria um estudo que os medievais estariam fazendo na teologia. Fazendo isso, você vai ter apenas no campo ontológico os indivíduos. Os indivíduos são constituídos, né, de corpo, é isso? Então você teria apenas os indivíduos. Vai chegar, né, na Idade Moderna, século XX, mais precisamente com Gilbert Simondon, que ele vai fazer os seus estudos lá. O Gilbert Simondon, ele vai fazer uma cisão no campo dos indivíduos. Então ele vai separar o indivíduo de um lado, um outro conceito de indivíduo que não seria mais indivíduo, né? Os individuais vão ser divididos. Lembrando que os individuais são corpos físicos. Então, como que você divide um corpo físico? Que a gente estava acostumado entre corpo e alma, né? Mas a alma aqui é uma alma que pertence ao campo inteligível, pertence a esse campo que nós chamamos aqui de universal. Então, o que restaria? Ora, esse seria a região que o nosso filósofo aqui em questão vai trabalhar e vai fazer toda a sua obra. O filósofo em questão seria Gilles Deleuze. Então aqui tem um livro, né, chamado Gilles Deleuze, A Grande Aventura do Pensamento, de Cláudio Piano. O Cláudio Piano, no seu segundo capítulo, ele vai falar da fuga do aristotelismo, né? Então o Guilherme de Ockham começa a fugir de todo esse projeto científico do pensamento, no conhecimento e na linguagem do Aristóteles. Deleuze também vai fazer, aí baseando-se em outros pensadores tais como Simondon. Então, o Piano diz assim: Deleuze descobriu o campo transcendental com os estoicos, além do ser, o extra-ser, reagindo a ele como um explorador rege a descoberta de um novo continente. Então tem esse conceito aqui. E ele vai dizer aqui também, num outro capítulo, né, ele vai dizer assim: Deleuze descobriu o campo transcendental do mesmo modo que os lógicos descobriram as estrelas lógicas que não existem. Então, o próprio Cláudio Piano já nos fornece algumas pistas de como Deleuze vai entrar nesse campo transcendental. Isso é uma descoberta, né, pessoal? Então, o campo transcendental começa a aparecer a partir do momento que o século XX separa o indivíduo do singular. Então, a outra parte do ser, né, a partir do indivíduo, vai ser singularidade. Então, a singularidade não é racional, não é mental, não faz parte dos universais, não faz parte dessa região dos universais. Os universais passaram a ser semióticos, não fazer mais parte da ontologia. Então, você não pode mais trabalhar com o mental, você não pode mais trabalhar com o racional, porque o racional é constituído de linguagem, dos universais, da generalidade, conforme Aristóteles nos ensinara. A singularidade não é nem mental e nem física, porque física são os indivíduos. Não é nem corpo, porque o corpo também faz parte dos indivíduos. Não é linguagem, porque a linguagem faz parte dos universais. Ora, o Ocidente, até o século XX, até essa descoberta, até essa última cisão, só conhecia o quê? A razão, que formulou os universais e os gerais, esse campo semiótico, e o sensível, o indivíduo físico, o indivíduo corpóreo. Então você só tinha, né, que vai gerar também na ciência o campo empírico, o campo experimental, é isso? Mas aí já é uma questão do conhecimento, o alcance que vai ser atingido o conhecimento, né? De forma dedutiva, racional, ou de forma indutiva, empírica. Ora, o Deleuze vai ter que fazer toda uma cartografia novamente do pensamento filosófico para encontrar conceitos que dê conta dessa singularidade. O primeiro ele vai encontrar, como diz aqui o texto, com os estoicos. Antes dos estoicos, o Platão já tinha dado uma pista.
no seu livro 6 da República, o Platão vai fazer a divisão das linhas e vai elencar os níveis de conhecimento, os patemas da alma, porque o conhecimento para esses filósofos vem de fora para dentro e te afeta, e ali você reflete esse conhecimento para fora, né? Então a forma como você compreende o objeto, dependendo do modo como você compreende o objeto, você se situa em determinados níveis de conhecimento. Beleza? Então Platão tinha um primeiro nível. O primeiro nível é o nível da ignorância, o nível das sombras, o nível dos fantasmas, que em grego ele vai chamar de simular. O Deleuze vai se servir desse primeiro nível, né? E lembrando que eu já deixei em outras aulas dito ali que o Platão vai expulsar os artistas da República justamente porque os artistas, em relação à questão de imitar um modelo, né? E Platão fala muito disso, que o mundo sensível é uma cópia imperfeita da perfeição das ideias, do mundo das ideias. Então, se o mundo das ideias tem um cavalo, esse cavalo é perfeito, ele é imutável. O conceito de imutável, ou seja, não muda, não se corrompe. O mundo sensível está mais próximo do caos, está mais próximo da corrupção, da destruição. E o Platão, quando está fazendo a sua teoria das ideias, ele quer chegar aonde? A verdade. Então a filosofia começa a balbuciar a ciência, né, o conhecimento científico. Então você precisa de conhecimentos que te levam à verdade. Ora, o mundo sensível não nos leva à verdade, porque o mundo sensível está mais próximo da corrupção, da realidade em si mesma, da realidade fora do fenômeno, anterior ao fenômeno. É difícil falar isso porque quando o Platão fala de anterior, o anterior para o Platão é o mundo das ideias, é o mundo das essências. Não é à toa que o Sartre vai fazer aquela máxima: a existência precede a essência. A existência tem que vir primeiro, e depois você constrói a essência. Para Platão, a essência vem primeiro, e depois você tem o postulado da existência. Enfim, o Platão já, com o simulacro, com a eicasia, ou seja, com esse primeiro nível da ignorância, do caos, do fantasmagórico, sombrio, né, que Platão fala que esse primeiro nível, os seres que a gente conhece e os seres que nos afetam desse primeiro nível, são seres sem contorno, sem forma. São seres por quê? Porque as formas estão nas ideias, causando o limite aos corpos. Então, se eu vou conhecer um corpo que não tem limite, eu não vou conseguir dar um conceito para esse corpo. Porque justamente o conceito é aquilo que limita um determinado ser, um determinado corpo, um determinado objeto. Ora, os seres eicásticos, os seres fantasmagóricos, os seres simulacros, eles não nos dão, a gente não pode conceituá-los porque eles não têm limites. As ideias que causam limite, ela não dá conta desses seres. Então Platão tenta eliminar esses seres. Ele vai começar a falar do segundo nível de conhecimento, que já é o nível da sensibilidade, onde você já tem uma base perceptiva, uma base sensorial. Agora, o que seria o simulacro, meu Deus do céu, se não a física quântica, se não a mecânica quântica, se não as ideias quânticas, ou seja, se não a microfísica? Porque a microfísica trabalha com seres, mas ainda trabalharia com seres sem limites determinados. A gente fala de partículas, de ondas. Então, quando a gente está nesse universo da microfísica, do quântico, você traria objetos praticamente invisíveis à nossa sensibilidade, à nossa percepção comum, beleza? Então, assim, o simulacro já seria o primeiro conceito para essa singularidade, que não é nem mental dos universais, lembra? E nem é físico dos individuais. Ou seja, mas é real porque está dentro da ontologia. Tá, gente? Eu não estou separando, a filosofia não está separando a singularidade do campo ontológico, não. Muito pelo contrário. Então esses seres que não são nem físicos e nem mentais, esses seres são existenciais.
ou esses seres são. A existência vai até os indivíduos. Então, quando a gente vai trabalhar com microfísica, quando a gente vai trabalhar com fantasma, não podemos mais usar a categoria de existência. Então temos que usar a categoria de não existência, ou seja, até o conceito de ser, que vai até os indivíduos, se eu estou separando para facilitar, eu digo extra-ser. Então eu digo um ser que está concomitante, um não ser que está concomitante ao ser. Aí a gente volta lá nos pré-socráticos que falavam de ser e não ser. O ser é e o não ser não é, de Parmênides. Ou o ser que é fluxo, ou seja, o ser que só pode não ser, lembra? Então, o Heráclito também vai nos dar aparatos para essa singularidade. Vamos avançar então, que já gastamos aí 20 minutos explicando essa separação, né, com a navalha de Ockham e essa criação de um novo conceito abaixo da linha da existência, né? Pode chamar de subsistência? Pode, beleza? Esse indivíduo, vamos passar aqui para a singularidade já. No campo da teoria epicurista, que é oriunda do pensamento, que retoma o pensamento de um pré-socrático chamado Demócrito, você encontraria a teoria dos átomos. Então os átomos não são os corpos, os átomos, porque os corpos são compostos de átomos. E qual que é o mais interessante da teoria atomística, da teoria de Demócrito, de Epicuro, e do poeta Lucrécio, que também vai retomar o pensamento de Epicuro, de Demócrito? Os átomos, que são constituídos, que têm os elementos, os átomos que se misturam no vazio, e quando caem por conta do seu peso, essa queda do átomo é chamada de clinamen. Os atomistas vão falar que esse clinamen é a primeira noção de tempo, mas não é um tempo do corpo, é um tempo disso que nós estamos chamando de singularidade. Olha como que é muito difícil, pessoal, né? Eu tenho mais uma videoaula aqui para trabalhar esses encontros, para trabalhar esses temas, mas se você ficar conosco, você vai entender e você vai ver que qualquer autor que você estudar, o Sartre, Heidegger, Nietzsche principalmente, Kierkegaard, Kant, Descartes, Hume, os empiristas ingleses, se você pegar qualquer autor, você vai conseguir situá-lo nesses 3 campos que eu coloquei aqui nas nossas, contando com essa e com outro encontro que nós teremos. Você vai poder já situar, saber que se o filósofo no seu pensamento está sendo um recalque do campo transcendental, ou se ele está mergulhado no campo transcendental. Eu posso dizer assim que Kant descobriu o transcendental, mas recalcou o transcendental às formas da consciência ainda. A crítica do Nietzsche vai ser necessária ao Kant justamente para isso, para retirar o transcendental da consciência, para retirar o transcendental do psicológico. Qual era o transcendental de Kant? Qual eram os transcendentais de Kant, que são as possibilidades de conhecimento, tanto individual quanto mental, quanto racional. Que Kant vai fundar o transcendental, tá, gente? Diga de passagem que esse conceito ele aparece mais específico em Kant no seu livro Crítica da Razão Pura. Então o Kant ele vai tentar juntar 2 pensamentos que eram contraditórios: o pensamento, conhecimento empírico e o conhecimento racional, né, dos racionalistas. Então ele vai juntar esses 2 pensamentos e vai fazer, né, a sua crítica, vai dizer que a razão não pode, lembra que eu falei que a razão era selecionada para pensar regiões acima dela, essa região dos possíveis, então Kant vai falar: opa, pera lá, há um limite aí, tá? Mas ele vai descobrir que existe, que ele precisa pulsionar a ciência até Kant
ela entra numa crise, então ela precisa ser renovada. E Kant, para fazer essa renovação, vai precisar de criar seres a priori, ou regiões de conhecimento a priori, que aí ele se vale do campo empírico, a partir do campo empírico, a partir da intuição, do primeiro contato que tu tem com a realidade em si. O Kant ele joga para anterior aos fenômenos, que ele vai chamar de númeno, ele vai jogar o espaço. E o espaço e o tempo, principalmente o tempo, vai ser um tema muito importante para se entender o pensamento de um filósofo mais para frente, chamado Henri Bergson. Está aí na capa do nosso canal aí, a ideia de tempo do Henri Bergson, que vai ter várias obras para explorar essa questão do tempo, tá? Bom, então o tempo já entra aqui, né? Os atomistas já estão dando mais elementos. Os átomos não são os corpos. Os átomos são unidades microfísicas, mas que são apenas pensadas. Os átomos não existem, porque os átomos são apenas reflexos do pensamento, mas são reais, porque o pensamento não é uma faculdade do corpo. O pensamento é o próprio movimento dos átomos. O pensamento está em nós, mas ele é praticamente um relativo ao universo atômico, que é um universo invisível, tá, gente? Outra questão filosófica aí. A filosofia precisa mergulhar no invisível, precisa mergulhar naquilo que não existe, e não naquilo que existe. Naquilo que existe, a gente já tem uma nomenclatura gigante. A filosofia começa a encontrar problemas para ser solucionado dentro do campo das coisas que não existem, mas são absolutamente reais. Então aqui a gente já está começando a dar aí uma pincelada nesse campo transcendental. Ora, o campo transcendental começa aqui a partir de Deleuze, com a singularidade, com os simulacros, né? Que em toda a obra do Deleuze você vai encontrar esses termos: simulacro, singularidade, beleza? Bom, então você teria aqui, com Demócrito, Epicuro e Lucrécio, o campo dos átomos. Então a gente precisa estudar esse campo para entender o que seria essa singularidade. Não é nem física e nem mental. Então você teria aqui, no campo individual, você teria a sua base sensorial. Você está mais próximo da realidade caótica, né? Porque já falamos de outra aula que a realidade é um caos. E esse caos também é a singularidade, é o campo transcendental. O campo transcendental vai servir desse caos. Então, os seus 5 sentidos estão lá no campo individual. Mas quando você altera os seus 5 sentidos, alterar no sentido de ver diferente, de ouvir diferente, ou de usar os seus 5 sentidos de uma nova maneira, de uma maneira sem os aparatos racionais, de uma maneira sem contorno, sem limite. Ora, você pode acabar entrando numa degradação, num problema seríssimo. Qualquer alteração dos 5 sentidos, você já entra nessa degradação do caos, né? Caos, depois a gente vai falar com mais calma, que o caos na verdade é a diferença. O Deleuze também vai se servir da diferença pura. Aí eu já entro com o nosso amigo que tem uma videoaula aí, que o Deleuze busca a diferença pura, a diferença nela mesma. Isso sim seria uma forma de entender o caos de forma mais lúcida, né? Para não ficar chamando o caos de destruição, degradação, como eu tenho chamado aí. A gente vai aprofundando. Depois a gente tem os estoicos, tá? Estamos falando dos estoicos gregos. Os estoicos gregos vão falar dos corpos, vai falar que tudo é corpo, vai começar com o corpo, ou seja, vão começar com os indivíduos. Eles não dizem indivíduos, mas já há aqui a crítica a Aristóteles, que Aristóteles fala de substância. Eles já são mais radicais, vão falar que tudo é corpo.
Mas aí você precisa dizer, e esses corpos são feitos de quê? Olha, eles não vão dizer de átomos, mas eles vão dizer de forças, de potências, né? Então, essas forças querem apenas expansões dos corpos, mas eles vão dizer ainda mais que um corpo se mistura com outro e ali um corpo está em causa com o outro. Lembra que em Platão, um corpo, as ideias é que causam limite nos corpos e que tem corpos que não aceitam essa limitação das ideias, essas limitações matemáticas, que são as formas, né, geométricas, enfim. Então esses corpos são chamados de fantasmas para Platão, né? É a mesma coisa aqui, mas os estoicos estão afirmando esses seres. Estão dizendo que os corpos são feitos de potência e força e que se juntam um com o outro, são causa um para os outros, é assim mesmo. Émile Berrier, no seu livro Os Incorporais do Estoicismo Antigo, e vai falar das forças dos corpos, né? Os corpos possuem força, ou seja, os estoicos gregos estão gerando, contrariando ou sendo oposto à matemática aristotélica, à lógica aristotélica, estão gerando a biologia e gerando no pensamento a ciência biológica. Enquanto Aristóteles pensa o formal e lógico, os estoicos pensam o biológico, a gênese dos corpos. Então, ao lado desse corpo, você teria os incorporais, que não são corpos. Ou seja, o que seria os incorporais se não essa singularidade que nós estamos colocando aqui? Ou seja, então, como que eles chegaram aos incorporais? Olha que legal, você tem um corpo que se mistura com outro. Vou pegar o exemplo do café com leite. Ao misturar o café com leite, que um é causa para o outro, o encontro de causas gera um efeito. Então, qual é o efeito da mistura de café com leite? Uma outra substância, uma outra bebida, que não é nem café e nem leite. É um incorporal. E o incorporal, se o corpo é tudo que existe, o incorporal não existe. Luciano, então você está dizendo que o café com leite, quando a gente mistura, ele não existe? Não existe. Não é nem físico e nem mental. Porque tudo que é físico e tudo que é mental, para os estoicos, são corporais. Então, lembra, tudo é corpo. Então, tanto o físico quanto o mental são corpos. Você só tem esses dois elementos. Lembra? Os estoicos não podem falar de singularidade, os estoicos estão há um século antes de Cristo, né? Mas aquilo que não existe é apenas o quê? É apenas pensado, assim como os átomos. Então o Deleuze, ao mesmo tempo que está falando dos estoicos, também está falando dos atomistas, né? O Deleuze tem um capítulo que ele chama de apêndice, que ele vai falar dos fantasmas e ele vai servir aí dos estoicos gregos e do Lucrécio e do Epicuro, né? Então, vocês estão vendo aí que estamos chegando a uma região, uma terra ainda sem nenhum ser, que a gente está começando a construir esse ser. Para que estamos estudando essa região transcendental? Porque essa região transcendental está dentro de ti, está dentro do seu corpo. Então, em que momento? Na singularidade. Em que parte do teu corpo? Essa parte singular. Então existe uma parte no teu corpo que não é nem física e não é nem mental. É singularidade. São as extrapolações desses dois elementos, tanto do corpo quanto da linguagem. O que você vai encontrar na obra do Deleuze é fantástico. Ele vai falar das faculdades que têm uma utilidade social, mas vai falar das faculdades que não têm utilidade, ou seja, quando você usa de forma involuntária, aí ele tem conceito de voluntário e involuntário. O que eu estou chamando de faculdade seria as nossas ferramentas para conhecer a realidade, a razão, a linguagem, a memória, né? Os aparatos que nós temos mesmo, que nos constitui. Os 5 sentidos, a linguagem, a memória, a consciência, né? O entendimento.
todas essas faculdades funcionam de maneira regular. Então, quando você usa essas faculdades, essas ferramentas, isso que nos constitui de forma irregular, né, involuntária, sinal que você está acessando a singularidade de si mesmo. Beleza? Então, acessando a singularidade não de uma forma normal, de uma forma doentia, né, como acessa a loucura, as drogas, a depressão, todas essas doenças, né, da psique e do organismo, enfim, da moral também, essas doenças da moral, né, o mal moral, esses elementos negativos vai ser substituído pelos elementos positivos. Tá? Então a gente vai ter que ter um outro encontro para a gente expressar de forma positiva, que aqui é só conceitual, mas vamos dar os exemplos, trazer isso para a prática, para a nossa vida prática. Bom, as mônadas de Leibniz também, quando for fragmentar, né, os indivíduos, ele vai fazer a fragmentação do real, a fragmentação do indivíduo, e vai chamar essas fragmentações de alma, as fragmentações espirituais, e que cada mônada possui a sua especificidade, possui a sua essência, né? Você teria um indivíduo fragmentado, esquartejado em mônadas, cada mônada com uma singularidade. Você teria, falando das forças, né, as forças dos corpos, isso vai ser também um tema deleuziano, tema nietzschiano, o tema spinozano. Todos esses filósofos que eu disse vão falar das forças. Foucault também, né, quando for falar de poder, ele vai falar que o poder nasce na relação. Não? O poder não é uma coisa que o fulano tem, que o cicrano tem. O poder é relacional, é um encontro de corpos. Quando um corpo encontra com outro, essa relação gera o poder. Então, Foucault também está se servindo dos estoicos, que é um pensamento poderosíssimo, o pensamento dos estoicos, né? As forças. Eu vou dar um exemplo. Você não precisa, jovem, esperar a faculdade, esperar fazer a prova do Enem, estudar para ser médico. Basta, segundo os estoicos gregos, o quê? Basta você compor o teu corpo com o corpo da medicina, que você virará médico muito antes de terminar a faculdade. Já que a sua vocação é a medicina, começa a entrar em contato com esse campo da medicina, com os médicos, que já estão trabalhando em plantões, que estão nos hospitais, passa um dia no hospital, começa a vivenciar essa vida que será a sua no futuro, que muito antes de você fazer faculdade, você já se tornou. O seu corpo com o corpo do universo da medicina vai gerar em si, né, vai te gerar incorporal. Ou seja, esse novo corpo não será o seu corpo que já se perdeu no encontro do corpo da medicina. Esse novo corpo será um efeito, que não é corpo. Tentando usar aparatos para te explicar de forma mais simples. Então o incorporal, ele é um sentido do corpo no mundo. Então você pode unir o seu corpo com o corpo da medicina, com o corpo da arquitetura, com o corpo do mar, e nesses encontros você gerará um incorporal, beleza? Então falaremos das sínteses do tempo. A síntese do tempo não seria nem real nem mental. Teríamos 3 sínteses do tempo. Embora uma seja mental, uma seja individual, as outras não, né? Mas mesmo no individual, o que eu estou falando, que é síntese do tempo, não está na atividade, estaria na passividade desse indivíduo, estaria lá na molécula, no organismo, na contemplação espiritual. Falaremos do ser do passado, que não é o passado do indivíduo, é um passado da singularidade. Na singularidade, o passado é um ser, esse ser não passa, porque é ser. O que passa é movimento, né? Então aquilo que está no indivíduo aqui, que só existe um indivíduo no campo ontológico,
se a gente falar de tempo, é só o presente. Então, se o presente passa, o que ficou para trás é antigo para presente. O que ficou de expectativa no presente é futuro também, é expectativa do presente. Quando a gente sai desse campo ontológico, por isso que foi importante a gente sair desse campo ontológico, desse campo individual mental, para a gente começar a pensar novas formas de existência, de realidade, né? Então, nós temos uma existência que é apenas real, uma existência que apenas acontece. Aqui, eu coloquei agora o acontecimento. Então, deixa, essa frase que eu vou usar é do nosso mestre Luiz Manuel, né? Quem quiser, acesse o canal do Luiz Manuel chamado Falas Esquivas. Deixa que as coisas passem para que elas voltem em acontecimento. Porque as coisas vão passar, as coisas vão acabar. Mas que essas coisas acabem, mas que elas retornem em acontecimento. Aí a ideia de eterno retorno do Nietzsche. Então, ou seja, o acontecimento corporal você teria também na linguagem, o lecton. Então, se aqui a gente parou no campo da linguagem, nos universais, a gente teria também uma linguagem aqui que se furtaria, né, que fugiria desse campo dos universais. Ora, campo semântico também. Qual seria esse campo semântico que foge à questão racional? Que linguagem que nós teríamos que não é racional? Seria uma linguagem do pensamento. Essa linguagem do pensamento é chamada, até na gramática, e a gente tem que se servir desse termo, né? Porque a gente vai estudar os linguistas. Esse termo, que em grego, lá nos estoicos, era chamado de lecton, que é uma relação, é um terceiro elemento que não é nem as palavras, nem as coisas, né? Então você tem a palavra e o seu significado real. Então não seria nem o significado real e nem as palavras. Ora, Aristóteles já bugaria aí, porque Aristóteles só conceberia palavras e as coisas, né? O que seria o sentido? Seria essa terceira instância. Então o sentido se furta ao campo semântico. O sentido não é o significado. Então, para quem não estuda filosofia, sentido e significado são as mesmas coisas. Não, mas quem estuda filosofia aqui está vendo que eu estou me servindo do sentido, que o sentido é a linguagem do pensamento, é a linguagem que o pensamento persegue para explorar, para acessar o campo do caos, o campo da singularidade, o campo dos incorporais, o campo dos átomos e o campo do ser do passado. A gente tem Deus sive natura, a máxima do Spinoza. Quando Spinoza fala de Deus, Spinoza também está falando dessa singularidade. Spinoza, os pré-socráticos, quando forem explicar a physis, e essa physis ela vai aparecer de uma forma magnífica com Heráclito em relação ao fluxo, essa physis, a ideia que os pré-socráticos tinham de natureza é uma ideia singular. Então os pré-socráticos já tinham noção da singularidade. Os pré-socráticos sabiam pensar a singularidade só com o pensamento, porque os pré-socráticos sabem que o pensamento é muito mais poderoso do que a inteligência. Esses filósofos tinham uma outra visão. Até aqui, um abraço e até a próxima.